Olá, eu sou Ariadne Gattolini, editora-chefe aqui do Jornal de Jundiaí, e hoje eu convidei mais uma vez a vereadora Mariana Janeiro, do PT, para bater um papo aqui com a gente. Desta vez não são para as políticas públicas de mulheres, que a gente até pode tocar nisso lá no finalzinho, mas a gente vai falar um pouco sobre o mercado imobiliário de Jundiaí, a pressão imobiliária que a gente sofre em nossa cidade e como é que a gente vai coordenar e ordenar esses movimentos de infraestrutura e habitação aqui na nossa cidade. Seja bem-vinda novamente. Muito obrigada, Ariadne, pelo convite, pelo espaço para a gente falar um pouco desse requerimento que a gente apresentou. A Mariana apresentou um requerimento para saber quais foram os empreendimentos imobiliários aprovados nos últimos 10 anos. A prefeitura tem 20 dias corrido para responder esse requerimento. Eu queria saber o que te motivou isso, para a gente começar essa conversa. Nós apresentamos esse requerimento, Ariadne, na semana passada. E o requerimento já estava pronto, a gente estava fazendo só alguns ajustes. E numa semana antes da gente apresentar esse requerimento, aconteceu aquele fato de Juninho, pedirem, né, a exoneração do secretário responsável pela área e tal. E parece até que foi um evento coordenado, mas não foi. Nós já tínhamos essa ideia, essa pretensão de apresentar esse requerimento, porque a questão da habitação e do crescimento populacional e das habitações, as moradias de interesse social, são uma pauta histórica do PT. E nós estamos acompanhando que, na última década, além de não terem construído nenhum complexo habitacional de interesse social, a gente viu a bolha imobiliária de Jundiaí, não vou dizer estourar, mas crescer muito. Mas sempre para médio. Exato, sempre para um outro público, né? Um público que eu não diria nem mais que é classe média. A gente está vendo empreendimentos de alto padrão, né? E com isso nós estamos observando um exemplo assim muito básico. O trânsito se complicar em áreas que há 10, 15 anos atrás a gente não imaginaria que tivesse trânsito. Eu moro na rua Bom Jesus de Pirapora. Sim. Na altura ali da Rua Messina. Sim. Ele sempre teve algum trânsito, né? Alguma coisa. Só que a gente observa que próximo das 5 horas, para. Eu moro na Ponte São João, querida. Eu levo 20 minutos para sair da ponte e atravessar. E as coisas vêm se avolumando e vêm se complicando, ao passo que as pessoas que precisam e moram de aluguel encontram cada dia mais dificuldade para alugar uma casa, um apartamento, porque o preço está, absurdo, como a gente diz, fora da casinha. Muito caro. Morar em Jundiaí está caro. A verdade é que esse mercado imobiliário dos últimos anos, ele veio oferecendo apartamentos e condomínios e casas para quem é de fora. Não é para o jundiaense, nunca foi. Nós temos aqui o que a gente chama de imóvel de renda ou imóveis de prospecção. É uma pessoa que, enfim, adquire este imóvel para alugar, para gerar renda, para pessoas que não são daqui, exatamente. Então, a gente tem um crescimento populacional que é um crescimento populacional muito dúbio. São pessoas que moram em Jundiaí, mas não vivem em Jundiaí. A grande maioria não vive em Jundiaí. E isso é muito complicado para a dinâmica da cidade. Sim. Então, o nosso requerimento vem nesse sentido de entender este crescimento, de o que a gente tem de contrapartida, o que nós temos de contrapartida de interesse social e se foi feito, quais foram, né, os resultados desses estudos de impacto. Olha, eu tenho lido que em São Paulo o Ministério Público barrou empreendimento de interesse social. Gente, interesse social é uma brecha, é uma lei que especifica, eu não sei, não sei as faixas, mas são imóveis de 300, 400 mil reais e 2 dormitórios que foram deturpados em São Paulo, eu estou falando de São Paulo capital, vendidos por uma classe média e que não é essa a intenção da lei. E Jundiaí deve ter tido um monte igual e eu não vi o Ministério Público atuar ainda aqui em Jundiaí. É isso que a gente quer saber.
Porque Quantos, a gente... então, assim, no Exato. requerimento você quer saber quantos empreendimentos de interesse social, usando a lei federal com seus benefícios, foram lançados aqui. Quantos, quais, em que fase eles estão, porque a gente está dizendo de 10 anos, então pode ser, existem aqueles que foram construídos e já foram entregues, e aqueles que foram Ainda- liberados e estão em fase de construção, Sim. então todos. Para que aí, de repente, porque assim que a gente receber essas respostas do executivo, o meu mandato vai decidir o que fazer. E junto desse meu requerimento foi anexado um ofício que todos os vereadores assinaram, tratando de assunto muito similar. Então, nós anexamos. Então, são muitas perguntas. O ofício não tem obrigação de responder, mas o requerimento, sim. Tá. Requerimento é um Aí procedimento. você perguntou quantos condomínios verticais e horizontais foram construídos na cidade, quais são de interesse social. Gente, voltando a lembrar que interesse social não é habitação social, que isso é a FUMA está lançando, Exato. junto com programas federais e estaduais, né? Gente que já estava na fila há 20 anos, né? Então é outra conversa. O interesse social, ele atende teoricamente uma classe média, Exato. né? Então a gente Classe média, média baixa. média baixa, que está sendo deturpada lá no mercado de São Paulo. A gente já viu que isso aconteceu e é isso que você quer saber. 500 mil não é interesse social. Pois é, né? Quem tem filho trabalhador sabe como é que um filho vai guardar 100 mil reais, mas o fundo de garantia, você vai levar 20 anos para conseguir contar a entrada, né? Então, é uma lei que a gente também precisa ver como é que a gente está aplicando essa lei. Agora, o que me chamou a atenção no requerimento é que você pergunta para a gestão como é que a gente está fazendo para equalizar a desocupação dos imóveis centrais. E se isso acontece nos bairros. Porque o que a gente está vendo aqui no centro expandido, porque já não é mais Rua do Rosário, nem mais nada. Chega na Prudente, na 15, Exato. um monte de imóveis desocupados. E se a gente vai pela lógica do mercado, às vezes o cara quer fazer uma loja aqui no centro, é 40 mil reais o aluguel, ninguém vai pagar 40 mil reais o aluguel. Né? Então, esses imóveis ficam desocupados, atraindo todo tipo de gente, a gente já sabe o que traz isso para a segurança. E, na verdade, eu não vejo aqui no Brasil nenhuma política que fala que, olha, vamos desapropriar o centro e vamos criar moradias de interesse social no centro e vamos trazer pessoas para morar no centro, que seria fantástico, mas a gente não vê. É isso aí? É um pouco disso, né? Eu moro no Vianello. Uhum. Se você andar pelo Vianello, você vai ver um monte de casa para alugar. E quando a gente pergunta, a resposta superficial que a gente recebe é: Vianello é um bairro de pessoas idosas, esses idosos morrem e as casas ficam desocupadas. Eu falei, veja bem, se a gente tem um crescimento exponencial populacional de Jundiaí, essas casas poderiam estar ocupadas. Deveriam estar ocupados, porque a gente está falando de um bairro com infraestrutura, bem localizado, um bairro antigo. Mas não é isso que acontece. Aqui no centro, a coisa é ainda pior, Bem mais pior. aguda. Porque a gente tem um nível maior de desocupação e não há nenhuma política para que se ocupem esses imóveis. Agora a gente está tendo uma política de revitalização do centro, etc. Então, o requerimento ele ainda não vi questiona essa isso. política. A gente só está tendo discussão. Vai A política. acontecer. Política, esse tipo de política acontece a médio e longo prazo. É. Mas antes a gente não tinha nem isso. Então, a gente está caminhando paulatinamente para que o nosso centro seja revitalizado. Eu quero acreditar muito nisso. Mas o requerimento ele trata disso. Como equalizar? Porque a gente está vendo construções em bairros mais distantes, o que é bacana. Mas ao mesmo tempo que se constrói em bairros mais distantes, a gente também pergunta, numa outra questão, há infraestrutura básica suficiente nesses bairros para a quantidade Eu acho que é o de impacto de moradias? mobilidade, né, gente? Exato. Então a gente vai fazer um empreendimento grande, 2, 3, 4 torres no bairro X, não vou nomear, bairro X. Tem escola? Tem coleta de lixo? Como que vai ser água e esgoto para este tanto de gente? Não estou nem falando de transporte público, mobilidade, nada. Infraestrutura básica. Tem comércio? A pessoa vai ter que se deslocar? Como é que é? E, ao mesmo tempo, nós temos um centro que tem uma infraestrutura razoável que está morrendo. Sim. Então,
Foi pensado alguma contrapartida nesse tipo? Foi feito um balanceamento? Por que não pensar um empreendimento para cá? O que, que a gente pode fazer? Enfim, é isso que a gente quer saber. Eu não sou da área da construção civil, mas eu sou da área que pratica, aplica e pensa política pública a partir de dados. É isso que a gente quer, dados. E o que eu temo, eu acho que nos últimos 15 anos eu acompanhei todas as modificações do plano diretor. O que eu temo é que haja uma pressão de novo para modificar o plano diretor e aquelas discussões intermináveis, e a gente nunca sabe o que é que está modificando mesmo, porque está no subitem. E eu acho assim, gente, que a gente como jundiaense tem que pensar no risco. É um risco porque, assim, uma cidade muito grande não é uma cidade legal para morar. Não veja, uma cidade muito grande, ela pode ser uma cidade muito legal para é morar, difícil, desde né? que ela seja uma Difícil. cidade grande, planejada, que tenha difícil. estratégia para esse crescimento, que não é o caso, porque as últimas alterações do plano diretor favorecerão sim empreendimentos imobiliários milionários em áreas que sequer poderiam ter sido mexidas. Sim. E a gente tem que lembrar que a gente tem eu vou falar a palavra crime, mas ela não é crime tipificada como crime. Abusos. Então a gente pode chamar de abusos. Por exemplo, o que aconteceu nos últimos anos no Eloy Chaves. Aquela área de amortecimento da serra, ela nunca deveria ser ocupada. Porque se hoje existe onça que aparece no aeroporto, é porque o ser humano está fazendo alguma coisa bem errada com a Serra do Japi. Sim. Então, assim, a gente olha, a onça fica com dó da onça, mas a gente não percebe que fomos nós, vereadores, população, que aceitamos a mudança do plano diretor para que houvessem empreendimentos ali na base da a gente serra. precisa também fazer um retrospecto de ver que as últimas mudanças no plano diretor foram, desculpa o trocadilho, mas foi na base da tratorada. Sim. Foi praticamente uma imposição do mercado imobiliário, também da última gestão, que em certos pontos foi muito conivente com o mercado imobiliário, porque, trazer empreendimento para a cidade é sempre bom, em tese. A gente teve um crescimento desordenadíssimo. Sim. Desordenadíssimo. E que favorece, como foi dito, algumas famílias, e também tem favorecido construtoras de fora para construir empreendimentos para pessoas de fora. Sim. A gente não teve, de fato, um favorecimento do jundiaense. Da sociedade jundiaense. Outro dia, eu não vou falar a região, mas eu estava indo para Várzea e eu vi um empreendimento num bairro aqui periférico. Não é periférico, é um bairro com uma característica bem rural. Ok. Com 2 torres. Eu falei, o que é que essas 2 torres estão fazendo aqui no meio do bairro rural indo para Várzea? Não tem sentido. Não tem sentido. Alguém achou que tinha, liberou. Porque você vai impactar essa população, você vai impactar a escola desse bairro, com creche, escola, perua, nananá. E pior, você vai impactar a estrada, que já é uma desgraça. Mas veja, não foi da noite para o dia que apareceu. Teve que ser liberado. Sim, é tudo liberal aqui, é tudo legalizado. Então, alguém achou que fazia sentido. Com base em quê? É isso que eu quero saber. É isso que nós queremos saber. E eu acho importante colocar uma coisa aqui, que quando uma dessas páginas online divulgou o meu requerimento, e eu agradeço muito, alguns comentários assim: querem travar o crescimento da cidade, é o crescimento imobiliário que traz progresso para a cidade. Pra quê? Que tipo de progresso, veja, E eu acho importante deixar muito nítido que um requerimento não tem força de travar nada. Sim. Absolutamente nada. O que a gente quer é nitidez nos dados, para que a gente consiga pensar que tipo de política pública a gente consegue ou exigir que seja cumprida, ou articular para que se tenha na nossa cidade. Uma coisa que eu tenho chamado a atenção, até pedi outro dia para a imprensa me mostrar, os EIVs, sabe? Gente, quem não sabe, às vezes a pessoa quer fazer um projeto que ela está mais ou menos dentro da lei, mais ou menos, e aí a lei prevê que ela pode fazer um EIV, que é um estudo de impacto de vizinhança, e compensar. Por exemplo, eu quero construir mais 4 andares, mas aí eu vou fazer a rotatória. Eu não acho o EIV uma lei ruim, eu acho legal. Eu acho super legal, porque dá uma flexibilidade na legislação. Mas às vezes eu discuto alguns EIVs, sabe? Por exemplo, eu vou falar um caso aqui.
eu sou pró-natureza mesmo, tem jeito, sou pró-meio ambiente, não vai ter jeito. A gente andando na serra, caminha, faz trilha no final de semana, aí libera um loteamento na Malota e que se destroem árvores centenárias. Destroem árvores centenárias. Na Malota, que é a área de amortecimento da serra. Aí você liga para o promotor, que foi o caso, eu liguei para a prefeitura, tá liberado, porque o EIVE permitiu que essa compensação, a legislação ambiental. A compensação, eu falei, onde vai ser a compensação? Na Serra do Japi. Ou seja, você provoca calor urbano, nós estamos no meio de mitigação climática, no meio de uma crise climática. Aí você tira aquelas árvores do meio do urbano para jogar lá na serra. Então, eu não vejo lógica num plano de mitigação climática de a gente fazer isso. Mas é o que a gente tem feito há anos e anos. É a lógica mercadológica. Sim. É a lógica do mercado. Não é uma lógica que preserva o meio ambiente, não é uma lógica que pensa no impacto social a longo prazo. Lembrando que ali a gente está bem perto de Não é. inocentes. E nós pedimos também os EIVs desses empreendimentos para a gente entender que tipo de estudo foi feito em cima disso, que viabilização foi essa? Então, quando a gente pede transparência desses dados, que tem muita consciência da responsabilidade desses dados, que são dados sensíveis, que a gente toca numa seara muito sensível da nossa cidade, que essa prática de liberar empreendimentos imobiliários atravessa décadas. Sim. Eu tenho muita consciência disso. Se a gente não Mas tivesse alguém tem feito que pedir. o plano diretor em 69, a gente estava mais ferrado ainda. Exato, mas alguém tem que pedir. Esses dados precisam chegar. E quando a gente pede transparência, em absoluto, e eu falei isso na terça-feira passada que nós apresentamos, não é um ataque a ninguém, a nada, a nenhum empreiteiro, a nenhum órgão, a nada. A gente quer transparência porque os dados, eles protegem. Nós que pedimos, quem porventura liberou, quem construiu. Porque se tiver tudo certo, não há problema algum. Então, mas você sabe que ou seja, a gente está falando, e assim, eu tenho horror à palavra progresso. Horror! É progresso para quem? Quem é que se vai... Eu acho que toda vez que a gente discute... E o progresso é relativo. Exatamente. E toda vez que a gente discute uma cidade, a gente tem que pensar quem está lucrando. Quem é que vai lucrar com isso? Isso vai ser bem para todo mundo ou vai ser bom para alguns? Né? Eu tenho muitos amigos paulistanos, gente, que vieram morar em Jundiaí, amam Jundiaí, adotaram Jundiaí. Mas esses meus amigos paulistanos, eles continuam consumindo em São Paulo, o lugar que eles trabalham, eles só dormem aqui. E isso é legal para a cidade? Não, e ao mesmo tempo que você tem muitos amigos, né, paulistanos que vieram para cá. Porque era mais barato. É uma lógica de mercado que atrai essas pessoas. Foi feita para isso. Ao mesmo tempo que essa mesma lógica, ela expulsa pessoas daqui. Exatamente. Ela expulsa os jundiaenses daqui. Mas não era isso que eu queria falar. Por exemplo, outro dia eu tava ali na Avenida Jundiaí, mas ali mais ou menos perto do Calunga, e aí vocês sabem que a paisagem da Serra do Japi é tombada pelo Condefat. Sim. Eu falei, cara, eles fizeram esses prédios aqui, daqui a pouco eu não tô vendo a Serra do Japi da Avenida Jundiaí. Isso é um flagrante desrespeito ao condamento do Condefat. Flagrante. Mas aí eu tava pensando em outra coisa. A gente vai pra Europa de vez em quando, estuda, vai lendo as coisas e tal. Na Europa não rola isso. Tanto é que você nunca vai ver prédios desse tamanho em bairros residenciais na Europa. São prédios pequenos, de 4 andares, com impacto menor. Acabou de abrir 2 óticas aqui perto do jornal. Eu falei assim, gente, pra que tanta ótica? Na Europa não acontece isso. Para você abrir uma ótica numa rua X, você tem que ser avaliado se naquela rua já tem a ótica. E se é necessário uma ótica ou se são necessários outros serviços. O que está faltando para a gente, eu acho que chama Conselho da Cidade. Eu acho que é mais ou menos isso. Nós temos vários conselhos mas nenhum que pensa no macro. Exato. Talvez, de repente, repensar como a gente pode organizar o pensamento para entender, para compreender. Para onde a cidade pode crescer. Para incidir na cidade, de fato, talvez pode ser uma reorganização de como a gente compreende as coisas. Talvez, mas eu acho muito perigoso, também viajo
com muita frequência, você sabe, por conta do trabalho e tal. A gente comparar o Brasil com a Europa chega até a ser injusto por uma série de fatores Sim. históricos. Mas fato é que a gente sempre, quem viaja, né, e olha, fala, nossa, que paisagem linda. Você tá no centro urbano, aí você fala, meu, que paisagem linda, que não sei o quê. Recentemente eu estive na Holanda, né? Não fui ainda. E na deve ser Suíça maravilhoso. também. Você tá num centro, por exemplo, Montreux. Você vai para Montreux, na Suíça, e você fala, nossa, que paisagem linda. Você vê prédios convivendo com grandes lagos, convivendo com grandes montanhas. Você consegue enxergar tudo. Exatamente. Você consegue enxergar seu campo de Tá visão. integrado. Ele é integrado com as coisas. E a gente está tendo uma dificuldade de ter essa integração. Se é que vai ser possível que ela Pois é. volte a existir aqui em centros urbanos no Mas Brasil. mesmo nos Estados Unidos, o downtown tem prédios gigantescos, arranha-céu. Fora do downtown não tem, gente. Não tem. Assim, o mundo inteiro faz isso e a gente tá querendo achar que pode fazer lá no bairro rural 2 torres de prédio. Em que, assim, prédios altíssimos, na minha opinião estética, muito Difícil, pequena, né? eu acho cafona. É, difícil, Eu né? quero dizer que eu acho prédios altos demais cafona. Bom, veja bem, quando saiu no Jardim Novo Horizonte 3.500 unidades, Uhum. faz muitos anos, né? Acho que mais de 12, 15 anos, eu fui até o arquiteto perguntar qual que é o impacto disso para a cidade. Hoje a gente vive, o Vetor Oeste está muito mais organizado do que era naquela época. Eu tenho até orgulho de ver como é que as pessoas se viraram, como é que a infraestrutura foi chegando, mas na verdade que a infraestrutura foi chegando no decorrer das décadas. Com muita luta. Com muita luta, ela não estava lá. E essa era uma crítica que a gente fez muito para o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, sobre o Minha Casa Minha Vida. É importantíssimo a gente construir casas, moradias Sim. populares, sociais, é importantíssimo. Mas a gente não basta só construir Não a casa. basta. A gente precisa trazer a infraestrutura. Junto, né? Não depois, né, Junto. gente? Junto, a pessoa tem que ir lá morar, tem que ter creche, tem que ter escola, tem que ter rede de água e esgoto, tem que ter coleta de lixo, tem que ter comércio, né? Tem que ser tudo. Não pode ir chegando aos poucos como chegou no Novo Horizonte. Ainda falta. Olha, e tem um viés que eu não sei, aí eu posso perguntar para meus amigos que são urbanistas e arquitetos e tal. Eu estava na Vila Ana outro dia com uma equipe de reportagem, aqueles prédios da Vila Ana que foram entregues e tal, todos deteriorados já, né? Parte por falta do próprio ser humano estar empoderado para cuidar de onde mora, que é um problema psicológico, social, e a gente não vai discutir isso, e parte também para a gente saber se esse condomínio está rolando então. Só que acontece o seguinte, tem um outro predinho que também foi feito de interesse, não é de interesse só, de habitação social, que tem só 16 apartamentos, e ele tá um brinco. Porque essa mania da gente aglomerar um monte de gente, de construir um monte de torre, inclusive, não é só para pobre, para rico também, fica muito mais difícil. A convivência fica muito difícil. Uma vez eu li uma coisa que, principalmente em cidades que tem essa característica de cidade dormitório, tem um conceito, eu não vou lembrar o nome exato, porque era um conceito em inglês e agora eu não vou conseguir traduzir literalmente, mas era um conceito de puleiro. Pois é. Você aglomera, empolera as pessoas umas nas outras, porque para não permitir que a convivência aconteça. Isso. Porque quando você tá num andar, que você só tem mais um, meu caso, eu moro, são 2 por andar. Você tem uma convivência, eu moro num predinho pequeno. Isso, prédios grandes. Você convive, num prédio antigo, enfim, você convive. Agora, quando você mora num andar, onde moram mais 10, mais 8, e você tem 15, 16 andares, é impossível. E você tem tudo para se incomodar. Você se incomoda com o barulho. Sim. Você se incomoda com vaga na garagem. Você se incomoda com a área de lazer. É feito para a não convivência. Para que as pessoas, de fato, só usem para dormir. Eu acho que o Kerouac que falou, né? Que ele vem para São Paulo, ele fica assustado que tá todas aquelas pessoas empoleradas e elas não se conversam. Nós perdemos a capacidade de tribo. É feito para não convivência. É feito para não convivência. Isso é terrível. Isso não é progresso, de forma alguma. Então, é isso que eu tô falando. A gente fala, acha que prédio é progresso? Que progresso para quem? Vai faltar água, vai faltar luz, vai faltar infraestrutura, não temos mais mobilidade. É progresso para quem?
e de quem, né? Pra Então, quem lucra, porque o progresso de quem lucra financeiramente é astronômico. deve ser astronômico. Bom, aí depois você também quer saber de licenciamentos novos, né? Que Sim. você pediu no requerimento. Sim. A gente sabe que entram muitos pedidos de novos licenciamentos ao longo do ano, né, para a prefeitura, e a gente quer saber, né, quais são os novos, em que fase estão, se serão liberados, o que falta. A gente fez um requerimento enxuto, porém completo, para que a gente tenha para que a gente se empodere, acho que essa é a palavra, para que a gente se empodere do que está acontecendo E nesse como é que setor vocês vão na cidade. analisar esses dados? Bom, nós temos uma equipe, né, que é composta de advogados, mas temos um conselho do mandato onde nós temos arquitetos e urbanistas também que nos ajudaram a escrever esse requerimento, inclusive, e eles nos ajudarão a analisar esses dados e a gente, óbvio, assim que nós recebermos as respostas, assim como nós fizemos com os outros requerimentos que a gente já apresentou e fomos respondidos, a gente vai divulgar. Tá. E aí é livre para interpretação e para eventual análise de quem quiser analisar. Então, assim, você já está convidada para voltar para a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu acho que interessa para todo jundiaense, né? Sim. A cidade que a gente quer nem sempre é a cidade que o empreendedor quer. Né? Eu quero, por exemplo, poder trazer um dia minha filha de volta para Jundiaí, para ter meus netos aqui e tal. Mas como? Né? De que forma vai ser feito isso? Como é que eu vou garantir água para a futura geração? Então, é uma discussão que eu quero que você volte, traga seus amigos, arquitetos, Pode advogados, para deixar. gente bater um papo, para a gente falar assim, bom, Jundiaí, acorda, Jundiaí. Qual que é, Jundiaí? Nós vamos ser boa para quem? Eu acho que a gente tem que ser boa para gente. Convite aceito, assim que possível a gente retorna sim. E a gente pode até retornar com uma análise das respostas, Exatamente. né? Acho melhor do que voltar só com resposta. Isso. A gente analisa e volta com análise aqui, com certeza. Ok. Mariana, quem quer te encontrar, vai para o Instagram qual? O meu Instagram é @marianajaneiro. Simples, só tem eu. Ótimo. Então fiquem conosco, é uma discussão que está apenas começando, mas que todo jundiaense tem que ficar atento para a gente ter uma boa cidade para o futuro. Até mais.